Muito bem-vindos para o nosso capítulo de número 12, onde nós queremos então comentar, explicar, demonstrar acerca de um protocolo, ou seja, um encadeamento para um correto e eficiente processo de limpeza energética. A limpeza energética e a sua demanda, a necessidade, digamos, de nós estarmos nos higienizando energeticamente é porque nós ainda oscilamos em termos de padrões vibratórios, padrões comportamentais. E esses padrões comportamentais, eles decorrem da nossa própria condição evolutiva, onde nós não estamos ainda consolidados evolutivamente. Portanto, o nosso protocolo desenvolvido à luz da quarta lei da apometria, que trata sobre a formação dos campos de força, e ao longo dos, digamos, últimos 10 anos, nós fomos consolidando para este protocolo. Ele reúne alguns detalhes, mas a grosso modo nós temos aqui então a citar o número 1, esse desenho representativo de um recipiente ou de uma taça. O número 2, um túnel. O número 3, um cone. E o número 4, a nossa famosa pirâmide. Portanto, quando nós vamos nos dirigir para um banho energético, nós teremos que estar de posse desta sequência, que nós vamos denominar de protocolo. Para o nosso banho energético, devemos seguir este protocolo, qual seja, em primeiro lugar, ativar ou reativar a nossa taça. Em segundo lugar, ativar um túnel que nos conecte com uma fonte de energia para o papel de um solvente para, então, dissolver um tipo específico de elemento negativo impregnado em nós. Número 3, o banho propriamente, que é a sucção, a retirada das energias nocivas, e isso representado pela ação do nosso cone. E a quarta etapa, então, quando então de posse de um novo padrão vibratório, retiradas as sujidades, nós vamos nos colocar dentro de uma pirâmide, feito um envoltório energético, que vai nos proteger, que vai nos proporcionar estarmos, onde quer que estejamos, devidamente protegidos. Então é muito importante que cada qual visualize para esse protocolo, entenda o papel específico de cada um dos elementos. Evidentemente que há particularidades, subdivisões dentro de cada um destes elementos, mas a grosso modo e como grandes temas, então nós temos, recapitulando e repetindo. O número 1, a nossa taça. Qual a finalidade? Reunir as energias que serão utilizadas como solvente para o nosso banho. Número 2, o nosso túnel, que nos conecta diretamente de onde estamos para onde objetivamos, independente de distância física, para que determinadas energias se precipitem na nossa taça e assim nós tenhamos à nossa disposição e para também a participação do nosso mentor ou da nossa equipe,
que nos acompanha pessoa a pessoa, dependendo da sua própria demanda. Número 3, o cone, que tem a ação de sucção por meio do seu funcionamento, o seu giro. Então, horário. O nosso cone, nós o ativamos da mesma maneira com 7 ou 3 pulsos e ativamos a sua sucção, o seu mecanismo de funcionamento. Cada qual em si é que vai determinar para o número de giros para uma perfeita sucção. Eventualmente, para uma determinada necessidade, 7 giros não representam uma ação suficiente. Então, vamos pensar sempre na percepção, na sutilidade em cada qual, sentir, perceber-se e assim determinar-se para o trabalho eficiente. Por isso que o trabalho ele é pessoal. Nós não vamos repeti-lo no nosso dia a dia em nós mesmos, nós não vamos repeti-lo para outras pessoas. E se tratando de individualidades, onde cada qual, e segundo o seu livre-arbítrio, se conduz, realiza os seus passos, emana as suas próprias formas pensamento e assim consolida um gradiente de sintonia para uma determinada realidade, quer positiva ou negativa, apenas um conceito humano em detrimento da sua própria forma de ser. E o quarto elemento, a nossa pirâmide de 4 lados de base e um vértice, então 5 pulsos, 1, 2, 3, 4 e 5, ou alfa, beta, gama, delta e épsilon. Blindamos com energia violeta a nossa pirâmide. A energia violeta para a blindagem, ela é proveniente da energia crística. Então, digamos que quando nós desdobramos através de um prisma o branco, nós vamos encontrar o violeta. Então, nós sempre vamos nos valer do violeta, esta frequência de altíssima vibração para a proteção, para a blindagem das paredes de toda e qualquer forma de proteção, todo e qualquer campo de força que nós poderemos vir a blindar. Assim, blindamos o nosso túnel, blindamos campos de força que nós queiramos instalar junto à nossa casa, a pirâmide sobre o nosso endereço energético, uma pirâmide sobre o nosso trabalho, sobre a nossa propriedade, sobre o nosso espaço, onde quer que estejamos. Para tanto, nós vamos denominar esse espaço de endereço energético. Um determinado endereço energético e que tem, então, a sua devida localização. A localização ela é precisa no plano espiritual relativo ao seu padrão vibratório. Então, de posse deste protocolo composto de 4 itens, 4 grandes itens, cada qual pode treinar para assim estabelecer a devida higienização. 1, 2 e 3. Ativei a minha taça. Reativei, na verdade, com 3 pulsos. Estabeleço mentalmente e com o meu cardíaco uma conexão com o meu mentor espiritual. Sem esquecer que em apometria nós vamos sempre estar realizando esse trabalho com
a participação, no mínimo, do nosso mentor espiritual. Portanto, a conexão com o nosso mentor, o anjo da guarda, que também é uma representação, uma denominação da nossa cultura cristã. Em verdade, representa um ser que foi designado para nos assistir, nos acompanhar, nos intuir. Então, voltando, reativei a minha taça, me conectei pedindo o auxílio, vibrando a gratidão ao meu mentor. Vou reativar o meu túnel 1, 2 e 3, mentalizando para onde eu o estabeleço como conexão para uma fonte de energia. No capítulo 11 nós vimos para a conexão com o verde das matas. Assim nós, em apometria e convencionamos, lidar com 5 fontes de energia. As 5 grandes fontes de energia necessárias para uma eficiente higienização, uma eficiente proteção e assim nós, cada qual no seu dia a dia ou mesmo junto aos trabalhos espirituais, realizamos os devidos campos de limpeza e de proteção. Eu reativei o meu túnel, me conectei com o verde das matas. Intencionei e vibrei um fator magnético. Fator magnético sinônimo de cardíaco, o qual vai precipitar para a ação das energias da mata para o meu... Vou apontar aqui. Estou aqui. Câmera dupla, ela tem os seus detalhes. A energia que será precipitada, depositada na minha taça. De posse de energia na taça, eu realizo o banho propriamente, que é a irradiação, no caso deste verde, para o meu universo, quer corpo físico, quer corpo astral, quer corpo etérico, duplo etérico ou mental. Então, higienizo cada qual intuindo para a sua necessidade. 7 pulsos ou múltiplos de 7. Na sequência, vou ativar o meu cone, succionando então as energias que foram desligadas ou fragmentadas por meio da minha irradiação, por meio do meu pulso. Succiono, compacto, encapsulo, sempre visualizando para esta ação mecânica, para este trabalho. Estou succionando, visualizando este cone, succionando, girando no sentido horário, encapsulando com energia violeta, para na sequência encaminhar devidamente para a usina de reciclagem. Vamos imaginar que esta usina de reciclagem, ela tem endereço energético. Então nós não vamos lançar o nosso lixo, o nosso saco de lixo, que está devidamente compactado, nós vamos lançar ao léu, na rua, no quintal do vizinho, na mata, no rio, no riacho. São esses os aspectos ainda grosseiros que nós vemos na prática do nosso ser humano atual. Jogando lixo pela janela, jogando lixo no quintal do vizinho, jogando o seu descarte, o seu sofá, sua geladeira, enfim, na natureza. Vejam que isso está produzindo uma consequência onde pela lixiviação acabam que os fatores tóxicos acabam indo para os mananciais e exatamente dos mananciais que volta a água que o poder público capta para ofertar água para as pessoas.
Logo, a água que está sendo captada dos mananciais, ela tem residuais tóxicos, os mais diversos, e que não cabe aqui comentar. E por final, e por último, nós vamos nos perfumar, nós vamos colocar uma roupagem limpa, uma devida proteção, um envoltório, uma capa energética, representado então pela nossa pirâmide. É muito importante que cada qual possa então se cadastrar a este canal, ativando também o sinalizador para assim receber as comunicações dos novos materiais que vão sendo gerados e postados. Muito importante, e também queremos dizer a todos que estamos à disposição sempre para toda e qualquer dúvida, para toda e qualquer abordagem que eventualmente alguém possa ter ou quiser fazer ou compartilhar. Nosso objetivo apenas e tão somente o de nós compartilharmos, somarmos, divulgarmos para que mais e mais pessoas se integrem para a prática então de tecnologias que estão à nossa disposição. Um abraço fraterno a todos e até o nosso próximo vídeo.